Oi pessoal, meu nome é Heloísa Dantas e nós estamos começando mais uma série aqui para o canal do YouTube e o nosso tema vai ser Guiados pelo Espírito. Eu quero conversar com vocês durante esse e os próximos vídeos que virão um pouco sobre esse tema e para isso, nesse primeiro vídeo, eu gostaria de falar um pouco sobre a importância do Espírito Santo na nossa vida como cristãos e no nosso dia a dia. A palavra fala ali no Evangelho de João, capítulo 16, quando Jesus estava prestes a... Jesus tinha morrido, né? Ressuscitou. E aí ele veio, se encontrou com os discípulos, ficou alguns dias aqui na terra e logo ele voltou, né? Ficou um período de 40 dias aqui na terra. E nesse momento em que ele ficou esse período aqui, ele conversou algumas coisas com os discípulos que nós entendemos como coisas primordiais e importantes. É interessante a gente pensar que Jesus ele passou uma temporada, né, de 3 anos de ministério ali atuando, ele ficou 33 anos aqui na terra e durante os 3 últimos anos foi ele no ministério, ele com os discípulos, tanto discipulando quanto... discipulando os discípulos que ele chamou, quanto formando novos discípulos, alcançando novas almas. E nós também podemos enxergar a figura de Jesus como um mestre, né? A palavra, ela fala isso de diversas vezes, né? Os discípulos chamando eles de mestres. Nós sabemos que eles tinham essa cultura, né, no judaísmo de ter mestres. E a gente entende que quando Jesus estava prestes a voltar aos céus, a gente entende que esse período ali de 40 dias entre ele ressuscitar e voltar ao céu para poder habitar com o Pai e preparar nossa morada, nós entendemos que esse momento foi um período de grande importância. Então pensa só, Jesus ele ficou ali 3 anos com os discípulos e formando eles e falando com eles, ensinando eles, né? Não só pelas palavras, mas principalmente pelo exemplo. Então, pensa só, você está prestes a morrer, se você estiver, suponhamos que você seja numa situação que você está prestes a morrer ou prestes a nunca mais ver alguém, né? Vamos colocar nessa situação. As palavras que você for falar para aquela pessoa naquele último momento de vida, quando a gente vê em filmes e seriados que as pessoas estão ali nos últimos momentos de vida delas e a gente fala quais são suas últimas palavras, né? Geralmente elas não pegam aquelas últimas palavras e falam qualquer besteira. Então as últimas palavras de uma pessoa, quando ela está consciente disso, são palavras de tremenda importância. E uma das últimas palavras ali de Jesus foi falar sobre o Espírito Santo. Então, os discípulos, eles estavam apreensivos, obviamente, porque Jesus, além de ser mestre, era amigo, né? Também tinha uma figura paterna, né? Porque ele era o próprio Deus. E os discípulos estavam apreensivos, porque eles sabiam que Jesus, ele iria partir. Mas, dentro desse contexto, Jesus vira para eles e fala assim, que é melhor para os discípulos que ele fosse aos céus, porque quando ele for aos céus, então o Consolador, a palavra fala, o Consolador virá, e o Consolador nós sabemos que é o Espírito Santo de Deus. E esse patamar que Jesus coloca, né, nós sabemos que a Trindade, né, que é Deus Pai, Deus Filho, que é Jesus e Deus Espírito Santo, nós sabemos que não existe um mais importante que o outro, mas é um dos paradoxos, né, a gente pensar que nesse momento Jesus ele colocou o Espírito Santo num nível de importância assim elevado, porque ele falou, é melhor para vocês que eu vá. Ou seja, ele estava querendo dizer, é melhor que o Espírito Santo seja entre vocês do que eu. E pensa só, Deus encarnado aqui era uma coisa maravilhosa. Pensa só, nossos problemas seriam, acredito, né, que 50% resolvidos, vamos dizer assim, né? Porque, pessoal, você está com algum problema, algum BO, né? Querendo saber alguma coisa. Eu lembro quando eu estava prestes a me formar no ensino médio, eu não sabia mais ou menos o que fazer da minha vida. E eu orava muito e pedia a Deus, pedia o Espírito Santo, direcionamento. E pensa só, eu nessa minha situação, Jesus vivendo aqui na Terra. Eu poderia ir lá em Jesus e falar assim, Jesus, estou prestes a me formar no ensino médio, quero saber o que fazer, o que você acha que eu tenho que fazer? Então, uma pessoa de carne e osso, vamos colocar dessa maneira, o próprio Deus encarnado aqui na Terra era uma bênção, mas a Bíblia nos ensina que é melhor, o Espírito Santo aqui é melhor do que a encarnação de Deus, do que o próprio Jesus. E a gente pode colocar dessa maneira porque o Espírito Santo, ele está dentro de nós. Jesus, ele estava aqui na terra, mas quando ele volta aos céus e ele deixa o Espírito Consolador, o Espírito Santo, ele habita dentro. E nós também conseguimos ver que uma das ordenanças que ele fala
fala para os discípulos Jesus ele vai voltar aos céus e ele vai enviar os discípulos para poder espalhar o evangelho pelos 4 cantos, né? E ele fala assim, ele envia os discípulos, mas ele fala que antes deles serem enviados era para que eles esperassem em Jerusalém. E por que eles tinham que esperar em Jerusalém? Porque Jesus ele vai pedir para ele vai dar um comando para os discípulos, ele vai falar assim, que é para esperarem em Jerusalém até que eles sejam batizados pelo Espírito Santo. Então a gente consegue enxergar uma ênfase que Jesus deu ao batismo do Espírito Santo em relação ao início efetivo do ministério dos discípulos, né? Porque nós sabemos que os discípulos já tinham pregado, já tinham curado, expulsado demônios, mas agora efetivamente sem a presença do próprio Cristo, né, encarnado ali, era o início desse ministério. Mas Jesus ele falou assim, façam discípulos, mas colocou uma barreira ali, esperem em Jerusalém até que o Espírito venha. E também nós enxergamos outro ponto importantíssimo na Bíblia, que é o início do ministério do próprio Jesus. É muito interessante a gente fazer essa reflexão de que Jesus ele era Deus, né? E eu acho muito interessante pensar, Jesus era Deus e a Bíblia constantemente aponta que ele se retirava, né, para os montes, para as montanhas para orar. E muitas vezes nós cristãos, a gente passa semanas, meses até sem orar. Quando eu falo sem orar, não é aquela oração de tipo assim, tô aqui almoçando, agradeço a Deus, ou não que essas orações não sejam válidas, né, para deixar bem claro aqui. Mas esse momento de se retirar, por um determinado período para especificamente orar. Jesus, que é o próprio Deus, que era o próprio Deus aqui na terra, ele tinha esse exercício de se retirar para orar. Ele sendo o próprio Deus, olha que interessante isso, ele sendo o próprio Deus, ele ainda assim, ele tinha esse hábito de se retirar para orar, para conversar com Deus. Então nós vivemos uma vida, dizemos como os cristãos, mas vivemos uma vida em que nós não temos esse costume de nos retirarmos para orar. Quando a gente não tem esse costume, esse hábito de não se retirar para orar ou não ler a nossa Bíblia e principalmente não praticá-la, mas especificamente sobre essa questão da oração, nós estamos querendo dizer para Deus que nós conseguimos viver uma vida sem saber aquilo que Deus pensa, sem se importar com aquilo que Deus quer para nós, porque não existe outro caminho para saber aquilo que o Espírito Santo ele deseja para nós, senão pela oração, senão pela busca, senão pela intimidade. E não existe segredo nenhum nisso, né? Em relação à vida no Espírito, que é oração, leitura da palavra, prática da palavra, estudo da palavra. E o próprio Jesus, né, voltando ao assunto, o próprio Jesus, que era Deus, o início do ministério dele é marcado pelo batismo do Espírito Santo. A Bíblia relata ali em Mateus capítulo 3 que Jesus ele está para iniciar o seu ministério, ele vai ser batizado, né, para cumprir uma das profecias de Isaías, ele vai lá para ser batizado por João Batista. E quando ele é batizado nas águas, o Espírito Santo, em forma de pomba, ele vem e desce sobre Jesus. E pensa só, Jesus, o próprio Deus, ele se limitou a começar o ministério, vamos colocar nessa expressão, né, se limitou, mas ele só começou o ministério a partir de uma visitação do Espírito Santo. Então os discípulos, eles só começaram a efetivamente estar no ministério a partir da visitação do Espírito Santo. O próprio Jesus só começou efetivamente a praticar o ministério a partir de uma manifestação do Espírito Santo, e nós cristãos nos achamos independentes ao ponto de achar que nós podemos viver uma vida sem essa presença do Espírito Santo. Então olha que sério isso, porque muitas vezes a gente vive tão no automático e a gente vive tão na força do nosso próprio braço, e não estou aqui anulando e dizendo que o que é mais importante, o que não é mais importante dentro do cristianismo, dentro do evangelho. Nós sabemos que vamos colocar desse jeito, todas as liturgias cristãs são importantes, tanto a palavra, ler a Bíblia, como a oração, mas a gente se esquece literalmente da presença do Espírito Santo no nosso dia a dia, e a gente se limita a achar que o Espírito Santo é aquela pessoa que vai fazer com que o culto seja maneiro e as pessoas vão cair no chão, ou aquela experiência mística, aquilo ali é o Espírito Santo. E nós passamos a nos mover procurando essas experiências para poder encontrar o Espírito Santo, quando na verdade o Espírito Santo está a todo lugar, em todo momento, e está simplesmente tão disponível quanto qualquer outra
coisa, sabe? E a gente fica buscando essas experiências para validar a existência do Espírito Santo. E tem um livro muito conhecido, né, que se chama O Deus Esquecido. Eu nunca cheguei a ler ele, mas o início do livro fala que, parafraseando assim, que se tem uma coisa que Satanás ele faz para poder fazer com que a gente seja enfraquecido, é fazer com que a igreja se esqueça da importância do Espírito Santo. Então, eu acho que nós, nesse primeiro vídeo, eu queria deixar um pouco essa mensagem de que nós precisamos entender, nós precisamos continuamente estar nos lembrando da importância do Espírito no nosso dia a dia, na nossa vida, e pensar que se nem Jesus, que era Deus, ele não ousou começar um ministério sem a presença do Espírito Santo, sem o batismo do Espírito Santo, quem somos nós para achar que nós podemos fazer qualquer coisa que seja sem a presença do Espírito Santo? Sabe, se os discípulos que foram, né, o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, se eles que foram, eles que estiveram, sabe, perto do Deus encarnado que era Jesus, se eles esperaram pelo batismo do Espírito Santo, se eles foram guiados apenas pela presença do Espírito Santo, quem somos nós para achar que nós podemos viver uma vida, que nós podemos viver uma rotina sem